Olá, olá, olá! Eu sou Moisés Hansen e estou aqui para compartilhar com você mais um Design Drops. Nesse vídeo a gente vai trazer um pouco da nossa prática e o assunto de hoje é como lidar com clientes que não sabem o que querem. Nessas lives de conteúdo a gente compartilha um pouco da nossa prática com relação às dores que a gente sentiu ao longo da nossa trajetória de 8 anos e também que vocês têm compartilhado com a gente aqui, pedindo alguns assuntos. E um deles que veio da nossa audiência é como lidar com clientes que não sabem o que querem. Pois é, se você passa por isso, eu imagino que seja um grande desafio. A Valkyria não está livre ainda desse aspecto, mas tem algumas coisas que a gente faz que nos ajudam a não entrar nesse problema de uma forma tão efetiva. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa prática, daquilo que a gente tem feito e que dá resultado no nosso caso, tá? Então, como sempre, é a nossa verdade, é o que funciona para nós. Se você quiser fazer, você faz, implementa, melhora. E esse é o objetivo, que você possa evoluir e viver de design de maneira rentável, como tem sido possível, felizmente, aqui para nós. Então vamos lá, como lidar com clientes que não sabem o que querem? A primeira coisa que eu acho importante falar é que, assim, cliente é aquela pessoa ou empresa que aceitou uma proposta comercial e assinou um contrato. Isso para nós é o marco zero. Para ser cliente, tem que ter, de fato, assinado contrato, emitido uma nota fiscal. Então, essas empresas e pessoas que a gente considera cliente. O que vem antes disso, pessoas que estão ali sondando o nosso trabalho, não são considerados clientes por nós. Ele pode ser ou um lead ou um prospect. E eu vou explicar um pouco melhor a diferença entre cada um desses atores. Agora, todos eles a gente precisa saber lidar quando eles não sabem o que querem. Então eu vou entrar nesses aspectos um a um, né? Desde o lead, passando pelo prospect até do cliente, porque as abordagens, quando eles não sabem o que querem, são diferentes. Eu vou contar para vocês uma a uma dessas abordagens que a gente utiliza. Bom, então quando o lead não sabe o que quer, né? Quando o lead, o prospect, o cliente não sabe o que quer. O querer, no nosso entendimento, está relacionado com o propósito da organização, aquilo que ela veio fazer no mundo, o why, né, dessas empresas, o porquê ela existe, a razão pela qual ela acorda todo dia, ela levanta, ela vai para o trabalho, ela fabrica, ela produz, ela entrega. Então, esse querer, né, quando a gente fala de não sabe o que quer, esse querer, muitas vezes ele tem que estar vinculado ao propósito da organização. Isso é muito importante, é nosso papel buscar isso e tentar fazer com que o cliente se sensibilize com a importância do propósito, né? Então, não dá para mudar de querer toda hora. Uma hora a pessoa quer uma coisa, outra hora a pessoa quer outra. O que ela quer? Né? Onde ela quer chegar? Então, um propósito é fundamental para qualquer organização que deseja prosperar, que deseja evoluir, que deseja criar valor para as pessoas, seja por meio de um produto, seja por meio de um serviço, o que for. Ela precisa ter um propósito claro para que as ações dela sejam coordenadas em busca desse propósito. Então, saber o que quer é fundamental. Agora, saber o que quer num projeto de design também é muito importante. Mas pode ser que essa pessoa ou essa empresa não tenha tanta familiaridade assim com o nosso universo. E cabe a nós designers, profissionais do design, explicar isso para as pessoas, né? Dar essa informação necessária, educar as pessoas com relação ao serviço que a gente presta e a importância que ele tem caso realmente essa empresa ou essa pessoa, um profissional liberal, o que for,
queira evoluir, queira criar valor para as pessoas, queira realmente ter uma marca ou uma empresa de sucesso, uma empresa que presta um bom serviço para a humanidade, uma empresa que é lembrada, que tem uma boa reputação no mercado. Então isso é fundamental, saber o que quer. Agora, se não sabe o que quer, qual é o propósito? Qual é o propósito dessa organização? A gente pode trazer esse assunto à tona, porque ele pode nos ajudar enquanto consultores, enquanto designers, enquanto especialistas, a entender, diante do propósito da organização e daquelas pessoas, o que ela precisa em termos de design. Então, saber o propósito é o primeiro passo, independentemente se for lead, se for prospect e se for cliente. Então, o lead, né? Vamos para o lead. O lead para a Valkyria é aquela pessoa que manda, por exemplo, um pedido de orçamento no nosso site. Ou entra aqui no Instagram, ou entra no LinkedIn, ou entra no próprio Behance, que é uma plataforma que a gente recebe também muitos contatos de pessoas querendo um projeto desenvolvido, querendo um orçamento da Valkyria. E ali, esse é o momento da gente qualificar. Então, como é que a gente lida com um lead que não sabe o que quer? Dificilmente a gente lida, porque se ele não sabe o que quer, é muito difícil a gente avançar numa negociação. É muito difícil a gente chegar numa proposta comercial. O que você quer? Né? Você quer uma marca, você quer um produto, você quer uma embalagem? Se não sabe nem isso, é muito provável que a gente deixe esse lead de lado por enquanto e retome um contato quando ele estiver mais amadurecido. A gente pode fornecer alguns conteúdos, pode mostrar uma apresentação institucional, pode enviar uma tabela de preço, mas não vai necessariamente perder tempo com alguém que ainda não sabe o que quer, em termos de design, né? Em termos de escopo de um projeto. Então, é importante a gente qualificar esses leads entendendo quem ele é. Se é uma pessoa que está respondendo por um negócio, ou se é uma pessoa que não se identificou, se é uma pessoa que está começando uma empresa e está tomando preço, está querendo entender quanto que vai custar X, Y, Z em termos de serviço para ela colocar aquele negócio de pé. A gente tem que entender diante de que tipo de lead a gente está, que tipo de pessoa que a gente está conversando. É um tomador de decisão ou não é um tomador de decisão? Essas coisas são fundamentais para a gente entender diante de quem a gente está. A outra coisa que é muito importante é saber o que essa pessoa quer. Aí a gente tem lá, por exemplo, no nosso site, uma pergunta com relação ao escopo. E a pessoa pode marcar se ela quer design de marca, se ela quer estratégia, se ela quer design de produto, se ela quer naming. Ali é o momento da gente mostrar o que a gente faz, quais são as nossas especialidades, é o nosso menu, é o nosso cardápio. E se nada daquele cardápio agradar aquela pessoa, ou se ela não sabe o que é aquilo, é provável que essa pessoa ainda não esteja no tempo de compra. Ela ainda não esteja madura o suficiente para comprar o nosso serviço. E aí a terceira questão que a gente aborda é o investimento disponível. Ou seja, quanto a pessoa tem para investir nesses itens que ela marcou. E se ela nem marcou nenhum item, provavelmente a gente não pode auxiliar essa pessoa. E ali já é uma forma da gente, digamos assim, separar quem a gente pode atender, quem eu posso prestar um serviço e fazer com que essa pessoa ou empresa evolua e quem eu não posso. Já é um divisor de águas nesse momento, né? Quando a gente está falando de pessoa, escopo e também de orçamento. Falar de grana logo nos primeiros contatos, porque assim a gente, digamos, ganha tempo, né? A gente não desperdiça esse nosso bem mais valioso que a gente tem e nem aquela pessoa ou empresa, né? Esse lead que está nos procurando. Então isso é muito importante. Se a pessoa não tem clareza do que quer, não tem como a gente gerar a proposta comercial perfeita. Como é que a gente vai gerar a proposta comercial perfeita se a pessoa não sabe o que ela quer? Ou melhor, se algo que ela quer não está dentro do nosso escopo de entregas, não está dentro do nosso cardápio, do nosso menu de especialidades. Não tem como isso dar certo. Então a gente precisa falar isso, né, para esse lead e ser muito sincero, muito transparente, muito franco
para que a gente realmente atraia aquelas oportunidades que têm fit com o nosso negócio. Aquelas oportunidades que estão buscando um serviço de design e me enxergam, né? Nos enxergam como especialistas e ainda estão dispostas a investir o preço, né? Investir o preço que a gente pratica porque entendem o valor do nosso trabalho. Então isso é muito importante, né? E cuidado, muito cuidado com os pescadores e os leiloeiros, ou pescadoras e leiloeiras. O que é isso, né? A gente percebe muita gente enviando no nosso site solicitação de orçamento para tomar preço. Esses são os pescadores. Tá claro que essa empresa ou essa pessoa não vai fechar com a gente, ela só quer saber o preço, ela só quer saber qual é o preço do nosso serviço. Às vezes por estar cotando com muitas empresas, às vezes por estar querendo começar um negócio e ter uma ideia da dimensão dos investimentos que são necessários, e às vezes ela pode ser uma leiloeira ou leiloeiro, que é um profissional de compras de uma empresa que está ali fazendo 3, 4 orçamentos porque faz parte da política de compra dessa empresa. Então ela precisa ter esses orçamentos e é claro, né, é nítido, é perceptível e faz parte da cultura fechar muitas vezes com a que apresentar o menor preço. Então muito cuidado com os pescadores, pescadoras, leiloeiros e leiloeiras quando estiverem diante de um lead que pede um orçamento. Então é isso, né? É a primeira situação, né, em que a gente tem um lead. Agora, o lead só vai virar um prospect, que é, digamos assim, o segundo perfil de pessoa ou empresa que a gente interage, se tiver uma demanda alinhada com o nosso serviço. Então, o lead que nos procurou vai virar um prospect se ele souber o que ele quer e se o querer dele está alinhado com o nosso escopo de especialidades. Então, o lead vira prospect assim, né? E está disposto também a investir aquilo que a gente entende que é justo pelo valor que a gente entrega ao mercado e ao cliente. Então, primeira coisa, né? Lead vira prospect se o querer dele a gente pode entregar. E se ele está disposto também, se ele tem o investimento disponível para fazer no projeto que ele deseja. Então, esse é o princípio de um lead virar um prospect. Agora, tem outro princípio, né? Tem outro princípio que esse prospect, ele pode já nascer um prospect. Como assim, Moisés? Um prospect, já nasce um prospect se ele é um pitch. Eu já falei aqui algumas vezes, né, do perfil ideal de cliente hoje. Um perfil ideal de cliente hoje é considerado já um prospect, porque ele é uma empresa, uma pessoa que eu desejo atender. Eu quero atender, então vale a pena investir mais tempo nessas oportunidades, porque são as oportunidades que são ideais para mim, no momento de empresa que eu estou. Então, para essas oportunidades, a gente investe mais tempo. A gente não é tão, digamos assim, preto no branco como a gente é com o lead. Olha, sabe o que quer? Não sabe o que quer? Não tem como, né? Sabe o que quer? Beleza. Está disposto a investir? Não, não estou. Bom, então não dá. Agora, está disposto a investir? Sabe o que quer? Vira prospect. Assim como aquelas empresas que a gente deseja atender já nascem prospect. Então elas já têm uma diferenciação no nosso funil, no nosso processo comercial. E isso é muito importante de ser dito, né? Se não sabe o que quer, né? Se um prospect agora, vamos falar de prospect. Se o prospect não sabe o que quer, a gente precisa insistir um pouco, ter paciência e ser mais consultivo, né? A gente tem que ser mais especialista quando a gente está diante de um prospect, ter um atendimento mais personalizado, né? E o que faz um especialista? Vamos pensar no médico, né? Quando a gente está com uma situação de saúde, a gente vai no médico. E o que o médico faz? O médico conversa, ele faz pergunta. O médico nos examina. Depois de fazer pergunta, depois de nos examinar, ele diagnostica. Olha, você tem isso. Diante do que você me falou,
Esse é o seu problema. E para esse problema, está aqui o remédio. Então, é isso que a gente, enquanto especialistas em design, precisamos fazer. A gente precisa ser mais doctor. Ser mais doctor e menos hunter, né? Menos vendedor, aquele vendedor chato que quer empurrar as coisas a todo custo. Então, o especialista, ele examina a situação do cliente não, né? Prospect. Ele examina a situação da oportunidade, ele diagnostica aquilo que pode vir a ser a solução para essa oportunidade e ele prescreve a solução. Olha, você está diante de um desafio de identidade visual. Não, você está diante de um desafio de estratégia de marca. Olha, o que vai resolver essa situação é um novo produto. No caso da Valkyria, né? Falei de produtos, falei de marca, tem embalagem também, que é uma das especialidades. Então, é isso que a gente faz quando a gente está diante de um prospect, ou seja, de uma empresa que a gente deseja atender, uma empresa que a gente foi lá e prospectou de forma ativa, a gente bateu na porta dessa empresa. Então, para esse tipo de oportunidade, a gente tem que ter mais paciência, tem que ter mais resiliência, porque vem chegar um dia que a gente vai conquistar esse cliente. E aí o jogo pode mudar, tá? Então, prospect é isso. Essa é a importância da gente ter essa distinção, né, do que é lead e do que é prospect. Vamos seguir. Uma das coisas que a gente pode fazer e que a gente já fez algumas e conquistou clientes como Faber-Castell e Ambev, por exemplo, foi oferecer um trial. Né? O que é um trial, Moisés? É um projeto de degustação. Ah, quer dizer que vocês trabalharam de graça? Sim, trabalhamos de graça. Trabalhamos de graça conscientemente. Ou seja, a gente investiu o nosso tempo em um briefing hipotético fornecido pelo cliente para mostrar que a gente realmente é bom, que a gente realmente sabe o que está fazendo, que a gente realmente é especialista e pode ajudar a empresa a criar mais valor para as pessoas e evolução para o negócio dela. Então isso é muito legal, só que não dá para fazer para qualquer empresa, né? Tem que ser pitch, tem que ser um perfil ideal de cliente hoje, tem que ser aquela empresa que você deseja fazer. E você pode oferecer um diagnóstico para essa empresa, você pode não só criar um projeto fictício ou alguma coisa assim, em que você vai mostrar um pouco da sua entrega, um pouco do seu processo, para que esse prospect deguste do seu serviço, pelo menos por um pouco, né? Não é um projeto regular, mas algo pontual. Então isso é uma coisa que é possível de ser feita e funciona. Funciona, não é à toa que a gente conquistou alguns clientes e depois tiveram vários projetos com esses clientes, né? Então aquele investimento que a gente fez lá no início se pagou rapidamente a partir de 2 ou 3 projetos que a gente já engatou com cada um deles. Então isso é muito importante, né? É muito importante, é uma boa estratégia de conquistar e fidelizar novos clientes, transformar prospects em clientes, beleza? Então tá, a gente falou de lead, falou de prospect, agora a gente vai falar de cliente, né? Cliente, de novo, só é cliente se aceitou proposta comercial, se assinou o contrato e se emitiu uma nota fiscal. Então, esse é o critério básico da Valkyria para dizer, olha, essa empresa é nosso cliente. Então, já emitimos nota? Beleza. Então, realmente é nosso cliente. Está dentro do nosso portfólio e a gente está aí desenvolvendo o projeto junto. Então, assim, um cliente, naturalmente, para se tornar cliente, ele foi qualificado. Ele passou por uma etapa de briefing. E tanto um briefing comercial, ou seja, o briefing da proposta comercial, né, onde a gente precisa ouvir o cliente para entender mais do universo dele, diagnosticar para daí prescrever o que ele precisa. Então, nada mais é do que a prescrição do tratamento desse cliente, né? Se a gente pegar essa analogia do médico, do especialista, então a proposta comercial é isso, né? É a prescrição, é o receituário daquilo que vai auxiliar o nosso paciente, né? O nosso paciente a melhorar.
E é isso que o design faz, né? É melhorar um negócio como um todo, né? Então, se ele passou por um processo de qualificação, se ele passou pelo briefing comercial e depois o projeto acontecendo, ele passou pelo briefing de projeto, que é o momento em que a criação entra em cena, ou seja, os designers e não mais nós aqui da nossa área de novos negócios, são as pessoas que vão botar a mão no projeto, entram em cena e fazem novas perguntas, procuram entender da história, procuram entender dos objetivos, procuram entender do que vai ser um parâmetro de sucesso para aquele projeto, entendem os pormenores de cada coisa de uma organização. Se passou por esses 2 briefings, olha, tem que saber o que quer. Necessariamente o cliente está sabendo o que quer quando chega nesse estágio de se tornar um cliente, porque ele passou por uma série de investigações da nossa parte, né? Investigação talvez não seja a melhor palavra, mas passou ali por uma qualificação. A gente fez as perguntas necessárias para entender o terreno, para entender diante de que tipo de empresa a gente estava entrando, né? Diante de que pessoas a gente estava co-criando uma nova solução. Então isso é importante a gente ter esse trabalho assim, de qualificar bem também os nossos clientes, e aí a gente vai ter clareza do que ele quer. Então, cabe a nós, designers, sermos os guardiões dos objetivos pelos quais o cliente nos contratou. A gente tem que estar lembrando disso muitas vezes, e principalmente quando perceber que por algum motivo ou outro o cliente ficou em dúvida se é aquilo mesmo que ele precisa. Então, do briefing e do escopo, a gente precisa ser também guardiões do briefing e do escopo, porque se mudou o briefing, muito provavelmente a gente vai precisar de uma nova proposta comercial, porque o projeto vai se transformar. A gente entrou para fazer X, aí o cliente se deu conta no meio do caminho, né, que não era bem isso, ou que ele precisa de uma outra coisa também. E isso não está contemplado no projeto que a gente orçou e que a gente qualificou ele num processo comercial e depois também no início de projeto, qualificando ele junto à nossa criação, junto aos designers da Valkyria que fazem outras perguntas para o cliente. Aí já é cliente mesmo, né? Então, essas são as 3 maneiras que a gente tem para lidar com esse tipo de pessoas, né? A gente está falando de pessoas, seja lead, seja prospect ou seja cliente, a gente está diante de pessoas. Então é importante que a gente exercite a escuta ativa, né? Não só ouvir com os ouvidos, mas escutar verdadeiramente aquilo que o cliente está falando para que a gente possa ter condições de examinar aquilo que o cliente tem, aquilo que o cliente precisa, quais são as oportunidades que estão ali esperando para serem reveladas, e aí a gente vai fazer esse diagnóstico e vai prescrever aquilo que de fato a gente pode entregar para ele. Então é um trabalho feito a 4 mãos muitas vezes, né? Principalmente quando a gente está diante de um cliente que talvez quer um novo projeto, mas não sabe bem o que ele precisa. Então ele deseja fazer um novo trabalho com a gente e não sabe muito bem o que quer, então a gente pode auxiliar ele a encontrar um novo cenário para a inovação, uma nova maneira dele inovar, dele prosperar com o negócio dele. E se você está com um prospect, digamos assim, numa fase de namoro avançado já, quem sabe você propõe para ele uma pesquisa, você pode propor para ele uma degustação do seu serviço, mas não é simplesmente trabalhar de graça, né? Se você ficar com esse pensamento, não vai ser bom, né? Você tem que pensar que está investindo muitas vezes nessa oportunidade, se for uma oportunidade, obviamente, ideal de cliente hoje, um pitch, né? Se estiver diante de um pitch, é possível que isso seja
uma boa estratégia. Para nós foi uma boa estratégia e foi assim que a gente conquistou clientes como Ambev, como Faber-Castell e alguns outros também, nessa caminhada aí de 8 anos. Então é isso que eu tinha para falar e falei. Então eu vou retomar aqui para a gente fazer um grande fechamento, uma grande costura desse assunto, né? Lembrando que o assunto era como lidar com clientes que não sabem o que querem. Eu comecei falando que é importante a gente distinguir os tipos de clientes, né? Então, um cliente, para nós, é quem aceita a proposta comercial, assina o contrato e a gente paga, né? E a gente emite a primeira nota fiscal. Esse é considerado um cliente para a Valkyria. E a gente tem outros 2 tipos de oportunidades que batem na nossa porta ou que a gente vai atrás, bate na porta dessa oportunidade, né? Então, os leads. Os leads são aqueles que chegam no nosso site, chegam no nosso Instagram de forma reativa. A gente não precisa fazer nada para que eles cheguem. Nada é meio exagerado, né? Porque a gente está aqui postando conteúdo, postando case, participando de concurso, fazendo o nosso trabalho de marketing. Mas eu digo, a gente não usa, por exemplo, o AdWords ou qualquer outra coisa que vá fazer com que alguém caia na nossa página do nosso site porque viu um anúncio da Valkyria falando sobre serviço de design. A gente até hoje não utilizou isso, né? A gente acredita muito na questão de um portfólio forte, a gente fazer isso, criar conteúdo e assim se tornar conhecido, ganhar a autoridade que a gente precisa, né? Então, para atrair essas oportunidades, a gente faz isso, né? Faz isso para que elas cheguem até nós e nos procurem por aquilo que a gente entrega de melhor, que é produto, marca, embalagem. E estratégia, obviamente, né? Então, esses leads a gente procura qualificar. Se o lead não sabe o que quer, ele já está descartado praticamente, né? A gente não lida com um lead que não sabe o que quer. A menos que, né, ele esteja disposto a investir, tenha um investimento para o projeto, mas ainda não está claro aquilo que ele quer, então a gente procura fazer uma qualificação boa. Mas se na qualificação a gente vê que não consegue extrair, se ele não tem clareza, se ele não tem também um investimento disponível mínimo para aquilo que a gente está entendendo que é o que ele precisa numa primeira conversa, a gente não vai investir o nosso tempo nesse lead, né? Vai deixar ele partir, digamos assim, né? Para uma outra oportunidade mais para frente, quem sabe a gente poder servir a essa pessoa, a essa empresa, né? Falei do lead, falei do prospect também, né? O prospect é o lead que não desistiu, né? Ele virou um prospect, ele tem clareza do que ele quer, ele está disposto a investir e a gente vai trabalhar junto, cedo ou tarde, né? Então, o prospect, se ele não sabe o que ele quer, aí ele é um pitch, muitas vezes. É uma empresa que a gente bateu na porta, foi lá, prospectou, fez um trabalho ali para entender se tinha uma demanda naquele momento. Pode ser que não tenha uma demanda, então a gente precisa ter uma estratégia comercial para alimentar esse prospect, para que quando a oportunidade surgir, né, quando ele se der conta de que precisa de um serviço de design, a primeira empresa que ele lembra é a Valkyria. Então, esse é o trabalho que a gente precisa fazer enquanto estúdio de design. É trabalhar na nossa reputação, trabalhar na nossa awareness, para que a marca da Valkyria esteja presente dentro dessas organizações, que para nós são pitches. Então, cada empresa, cada estúdio, cada profissional de design tem o seu pitch, né? Entende quem é a melhor empresa ou a melhor pessoa para se trabalhar. Então, cada um tem o seu, né? Podem haver similaridades nos pitches, dependendo do tamanho, do tempo de estrada que a gente está, mas assim, cada um tem o seu, né? O pitch, cada um tem o seu. E é importante que a gente consiga fazer esse trabalho de ir atrás e estar presente
na memória desse pitch, né? E para esse pitch a gente precisa ter mais paciência mesmo, mais paciência para ser mais consultivo, né? A gente fazer um trabalho de especialista. E o especialista, eu falei que o especialista examina o que o cliente tem, né? O que o prospect tem, ele diagnostica também, ou seja, ele vê as oportunidades que estão ali esperando para serem reveladas, ele prescreve, você precisa disso. Então é isso que a gente tem feito, né? Tem feito junto aos nossos prospects. E para aqueles prospects que são pitches e que vocês entendem que são muito importantes de serem cultivados, né? É possível de oferecer uma degustação do serviço de vocês, que a gente chama aqui de trial, né? Ou projeto degustação, ou tryout, enfim, como queiram. Mas é uma degustação do nosso serviço. Então, esse é a forma, né? A maneira como a gente lida com um prospect que não sabe o que quer. A gente vai tateando, né? Vai tateando até a gente encontrar aquela oportunidade que vai fazer com que ele deixe de ser um prospect e passe a ser um cliente. E eu falei também do cliente, né? Então, se é cliente, é aquele que aceitou a proposta, assinou o contrato, emitiu nota, beleza. E um cliente, ele foi qualificado, ele foi muito mais qualificado do que qualquer outra oportunidade. Para ser cliente, ele passou por um briefing comercial e ele passou por um briefing de projeto também. O briefing de projeto, quando a gente passa o bastão para o time criativo da Valkyria, que começa a trabalhar no projeto. E ali são mais perguntas, né? Mais abordagens para extrair aquilo que o cliente quer e precisa, né? Porque é isso, assim, às vezes o que o cliente quer não é necessariamente o que ele precisa. Então, cabe a nós, como especialistas, fazer esse exame, esse diagnóstico, essa prescrição precisa daquilo que vai fazer a diferença no negócio dele, para ele criar mais valor para as pessoas e fazer com que o negócio dele, consequentemente, evolua também. Então é isso, né? E se mudou briefing, se mudou o escopo, vai ter que ter nova proposta comercial. A gente precisa ser guardião, né? Guardião dos objetivos do cliente, lembrar ele o tempo todo, quando ele estiver em dúvida, né? Obviamente, os motivos pelos quais ele nos chamou, os motivos pelos quais a gente se uniu, né? Os motivos pelos quais essa parceria começou. Então, provavelmente havia um querer, né? E sempre a gente pode olhar para o propósito da organização, né? O propósito é aquilo que guia, é para onde a empresa vai levar o barco dela e de que forma o nosso serviço de design pode auxiliar ela a ir mais rápido ou ela ir com mais eficiência para esse lugar que ela quer chegar, que ela almeja. Então é isso, gente. Eu não estou podendo responder perguntas hoje, mas eu agradeço aqui um tanto de dúvidas aqui que foram enviadas e falaram aqui, o pessoal perguntando do trial também. Aqui, eu vou responder essa aqui só porque do Tyrone aqui, que ele mandou no perguntas aqui, rapidão. O Tyrone pergunta, né, se o trial é algo que a empresa vai usar ou é algo fictício. É algo... pode ser fictício, né, no sentido de um projeto, um briefing hipotético, né, mas que diz respeito ao universo da empresa, né, mas a empresa não pode usar aquilo. Se ela quiser usar, ela tem que pagar. Então, essa é a regra, né? Gostei muito da degustação, vou lançar aqui sem pagar nada para vocês. Aqui, Farroupilha. Não, senhor, não, senhora, isso não pode, né? A gente realmente vai cobrar, né? Vai cobrar porque ali a gente investiu o nosso tempo e o tempo é o nosso maior ativo. Então, o trial, se a empresa quiser usar, precisa fazer uma contrapartida financeira para isso, né? Mas até hoje, todos os trials que a gente apresentou ou foram pagos, a empresa gostou muito do que viu e perguntou quanto que seria para comprar o projeto, ou a empresa não lançou, não comprou e nos deu um briefing real, né? Um briefing de projeto real para a gente trabalhar em um outro tipo de produto ou de embalagem, né? Então foi assim que aconteceram essas nossas
experiências com projetos de degustação. Beleza? Galera, agradeço muito aí a presença de todo mundo. Essas aulas, digamos assim, né? Esses drops aqui são mais curtos mesmo, e a ideia é que a gente possa responder as perguntas e as dúvidas nas mentorias de perguntas e respostas, né? Nas lives de perguntas e respostas, e também individualmente nas mentorias. Então, para quem quiser ter uma mentoria individual comigo, se inscreve aí, tem um link na bio, conta lá pra gente por que você deve ser chamado para ter esse momento aí de 1 hora, uma sabatina aqui, que você pode perguntar o que você quiser com relação ao viver de design, que se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu peço ajuda e a gente vai melhorando. Mas é isso. Então, essa live aqui de Drops, né, que a gente chama Design Drops, ela tem o objetivo de trazer um conhecimento específico, né? Então, hoje a gente falou sobre como lidar com clientes que não sabem o que querem. Na próxima, a gente pode trabalhar outro assunto. Se você tiver alguma sugestão de assunto, manda um direct pra gente que a gente vai olhar com carinho, e se tiver sinergia, né, com esse viver de design, se for uma coisa realmente que muitas pessoas pedem e foi uma dificuldade para a gente também, a gente resolveu isso de uma forma legal, que a gente tem confiança de que se você fizer, você vai também conseguir prosperar diante daquele tema, a gente faz a live sobre esse assunto também, tá bom? Então, muito grato aí, uma boa semana para nós e tamo junto, até a próxima. Hey.